Olá pessoal, tudo bem? Então, meus queridos, como alguns alunos pediram, né, e eu prometi estar explicando melhor sobre o teste de inteligência, né, emocional. Eu vou postar esse PD, eu vou postar esse arquivo em Excel, né, no nosso mural, na nossa sala. Vou repostar o link da pessoa que fez esse vídeo para vocês estarem acompanhando também. Eu vou ser sincero com vocês, eu estava ao início da faculdade, para mim de engenharia estava muito difícil, estava muito complicado porque eu não tinha base matemática, eu não tinha uma pessoa para dar uma boa orientação, não tinha uma boa formação, né? Então, na faculdade, eu através de amigos e através de força de vontade, eu fui descobrir o mecanismo para eu poder estar estudando melhor, para poder me formar, que foi uma grande barreira a falta de conhecimento e a falta de base, e a falta de saber do requisito necessário para se formar em engenharia. Né? O interessante para quem quiser seguir a carreira de engenharia, o interessante é a pessoa vir de um técnico antes, o interessante é a pessoa vir de uma base boa de matemática, ter um conhecimento, dependendo da área, que nem no meu caso engenharia mecânica, ter um conhecimento técnico de mecânica antes. Então é interessante vir de um Senai, é interessante vir de um colégio técnico antes de ingressar numa faculdade de engenharia. Então, no meu caso, eu tive muita dificuldade de me formar devido a não ter essa base. Mas, né, não é impossível. Não é impossível. Mesmo faltando toda essa base, eu consegui pedir ajuda, ter humildade de pedir ajuda para as pessoas que eram formadas em técnico me ajudar, entendeu? Passar fim de semanas estudando com eles, procurando através do YouTube, que é uma fonte muito importante, através de livros, ajuda de alguns professores, né? E aí eu consegui aos poucos superando a minha falta de base. Mas, né, eu gostaria que vocês não passassem por isso, né? Então eu passo uma experiência para vocês que é possível, mas é mais doloroso, entendeu? É mais cansativo, toma mais tempo, né? Eu perdi vários fins de semana, né, com a família, perdi vários fins de semana de lazer por falta de tempo, porque eu tinha que voltar atrás de uma base que eu não tinha durante a faculdade. Isso toma muito tempo. Alguns colegas meus que veio do Senai, veio da ET, veio da FATEC, né? Eles estudavam pouco, eles praticamente eles reviam a matéria, enquanto eu e alguns estávamos aprendendo na revisão deles. Porque que acontece? Na faculdade o professor passava a revisão, muitas revisões do ensino médio. Só que o ensino médio técnico. E como eu não tive ensino médio técnico, para mim era tudo novidade. E aí, como o professor passava numa velocidade de revisão, eu não pegava muita coisa. Não é por culpa do professor, né? Jamais devemos culpar o professor por uma deficiência da nossa vida, né? Então a gente tem que estar buscando um mecanismo para poder estar resolvendo isso. Então vamos lá. O teste de inteligência emocional ele é de 0 a 5. Então vocês têm que responder esse questionário, né? Para depois que responder esse questionário de 0 a 5, de 0 é não e 5 é extremamente sim. Né? Então vocês vão dosar a sua resposta. Dosando a resposta deste questionário, no final vai ter os tipos de inteligência. E aí, conforme o que tiver maior pontuação, é a inteligência que vocês têm mais aptidão para poder estar se organizando nos estudos. Isso me ajudou bastante. Então eu vou estar refazendo para ajudar vocês a entender. Então vamos lá. Primeira questão. Para a sua idade, você escreve melhor do que a média? Bom, para a minha idade, eu vou colocar o que aqui? 3, né? Vocês viram que minha letra não é das melhores, né? Então eu vou colocar aqui 3. Você sabe contar piadas ou inventar boas histórias? Contar piada e inventar boas histórias. Eu não sou muito bom de ficar contando história, não.
De vez em quando eu conto umas histórias, tento ser alegre, mas eu não sou dos melhores não. Então vou colocar 2. Vamos lá. Possui boa memória para nomes, lugares e datas? Ah, isso sim. Né? Lugares, nomes de pessoas e datas nem tanto, né? Mas nomes e lugares, eu geralmente quando eu vou num lugar eu tenho facilidade. Então eu vou, como não é 100%, eu vou colocar 4. Porque datas eu já não sou tão bom assim. Gosta de jogos de palavras, jogos de forca, palavras cruzadas e outros? Gosto. Gosto pra caramba desses jogos. Costuma ler livros com certa frequência por prazer, não por obrigação? Não sou muito de ler livros, não. É uma falha. É ótimo ler livro. Mas eu leio assim muito de vez em quando, então eu vou meter um 2 aqui. É importante, eu sei da importância, mas eu não sou muito de ler. Escreve as palavras corretamente sem erros ortográficos. Ah, isso aqui também eu não sou muito bom, não. Vamos lá, 2. Geralmente engenheiro e médico escreve mal pra caramba. Então eu tô nesse meio aí. Gosta de rimas difíceis, brincadeiras de trava-línguas, poesias complexas? Ah, não sou chegado nisso aí não. 0. Vamos lá. 0. Beleza. Gosta de escutar a palavra falada? Rádio, áudios, podcast, música e outros. Se for pensar em rádio, ultimamente eu não ando ouvindo muita coisa não, né? Então vamos lá, vou colocar assim, né? Palavras como falada, vou colocar um 3 aqui. Eu escuto rádio, áudios, mas não sou fã, não. Coloca um 3. Possui um bom vocabulário para o padrão da sua idade? Ah, pelo menos no meu meio assim, eu acredito que eu falo bem. Eu procuro evitar falar errado, ficar falando muita gíria. Geralmente é complicado o engenheiro que fala errado, o engenheiro que fala muita gíria é meio complicado. Então aqui eu vou colocar aqui, eu sempre procuro falar bem. Sempre procurei falar bem, agora mais do que nunca. Vamos lá, próxima. Aqui. Faz muitas perguntas sobre o funcionamento das coisas. Ah, eu gosto de saber quando eu tenho envolvimento com as coisas, como ela funciona. Né? Então eu vou colocar aqui um 4. Nem tudo, então 4. Faz operações matemáticas mentalmente com rapidez. Por mais eu ter me formado em engenharia devido à deficiência do passado, eu tenho uma certa dificuldade de fazer rápido. De cabeça tenho dificuldade de fazer. Gosta de matemática e de pensamento lógico? Ah, matemática eu gosto. Eu gosto de matemática, amo matemática. Interessa-se por jogos estratégicos com aspecto de lógica de matemática? Sim, eu gosto de jogo estratégico. Não é o meu preferido, prefiro mais jogo de luta e corrida, mas esses jogos estratégicos eu gosto também. Gosta de aplicativos e games digitais que necessitam de lógica? Sim, vou colocar 4 também, como eu falei. Gosto de mais de luta e corrida. Gosta de classificar e hierarquizar as coisas? Eu gosto de me organizar, sim. Gosto de deixar as coisas, sabe, numa ordem. Sim. Consegue pensar em nível mais abstrato para lidar com ideia do que a maioria das pessoas? Geralmente engenheiro tem que pensar diferente, né? Eu não sou um expert, mas vou meter um 4 aqui que eu já gostava de pensar em soluções rápidas e diferentes. Isso é um aspecto de um engenheiro. Gosta de estudar e entender a dinâmica de palavra falada, rádio, áudios, etc. Eu gosto dessa palavra, eu gosto de estudar assim, entender a dinâmica de palavra falada. Ah, legal, também. Vamos colocar aqui um 3. Eu não entendi muito, mas vou colocar um 3. Possui boa percepção de causa e efeito? Geralmente tem que ter. Geralmente eu, sempre tive assim, procurar perceber se está dando certo ou não. E como engenheiro a gente tem que ter essa percepção também. Porque a gente tem que evitar o erro. Então, não sou perfeito, possui uma boa percepção? Nem sempre, mas, Vamos lá. Consegue descrever imagens visuais nítidas e detalhadas?
Ah, sim, sim, eu sou bastante visual, gosto de ver quadros, essas coisas e descrever os detalhes. Então, 5. Vamos lá, próximo. Interpreta gráfico e diagrama com mais facilidade que texto? Ah, sim, sim. Eu gosto de gráfico, diagrama, essas coisas assim, do que um texto. Consigo, sim. Costuma ser mais criativo que seus colegas? Geralmente eu sempre tenho que ter um pouco mais de disposição e agilidade para resolver certo tipo de problema, né? Então eu sempre procuro, né? Eu sempre tenho que ser mais criativo. Então é um 4, nem sempre dá, né? Desenha figuras e esquemas mais elaborados e precisos do que a maioria das pessoas? Sim, sempre fui bom de desenho, fazer gráfico para ajudar as pessoas a entender, sim. Isso aí sim. Gosta de aprender por animações, filmes e recursos visuais como disponíveis no YouTube? Sim. Isso sempre fui de ver mais figura num livro do que ver o próprio texto. E gráfico é uma parte de figura, né? E agora com o YouTube é uma ferramenta muito importante. Sim. Gosta de resolver jogos, labirintos e outros desafios visuais? Vixe, acho da hora. Acho muito louco esse tipo de brincadeira. Gosta de construções tridimensionais com atividades como massa de modelar, brinquedos e jogos de montar? Gosto. Eu sou fã do Transformers, então montar coisa eu gosto. Faz desenho e rabisco em seus livros, cadernos e materiais? Rabisco, sim, não sou muito de rasurar não. Mas de vez em quando eu faço só de anotações. Então eu vou colocar aqui um 3. Nesse aqui, opa, é 5, 10, vou colocar aqui um 3. Quando lê, aproveita melhor as imagens do que a palavra? Sim. Geralmente gosto muito de ver as figuras para fechar um texto. Figura para mim é de extrema importância. Destaca-se em um ou mais esportes? Geralmente quando eu jogava bem futebol, vôlei, handball, gostava muito. Então sim. Movimenta-se impacientemente quando fica sentado? Sim. Imita bem os gestos e movimentos de outra pessoa? Sim. Sim, também. Sim, também. Gosto de. Sim, tenho facilidade nisso. Gosta de montar e desmontar as coisas? Sim, também. Quando vê ou estuda algo, prefere manusear com as próprias mãos? Sim, eu gosto de fazer parte da montagem de alguma coisa. Se for uma matéria que der para montar, eu gosto. Laboratório, essas coisas. Gosta de atividades físicas diversas? Sim, gosto. Demonstra destreza, habilidade e coordenação em atividade manual? Sim, sim. Geralmente meus trabalhos manuais sempre ficam bem feitos. Tenho facilidade de aprender rápido. Tem habilidade nas maneiras de se expressar quando se comunica com outras pessoas? Sim. Manifesta sensação física enquanto pensa profundamente sobre algo? Sim, quando eu estou pensativo, minha esposa olha para minha cara e já percebe que eu estou pensando em algo. Vamos lá. Reconhece quando uma música está desafinada ou fora de ordem? De vez em quando, né? 2. Não domino muito isso aí, não. Recorda melodias de canções e letras de música diversas com facilidade? Sim, isso aí sim. 1.4, não domino muito, mas sim. Possui boa voz para cantar? Eu já cantei na igreja, né? Já cantei na igreja, o pessoal gostava, né? Mas acho que eu não domino muito não. Então eu vou meter aqui um 3. Toca um instrumento musical ou canta em coro? Não. Toco instrumento, eu canto. Ou toco. Cantar eu canto. Então eu vou colocar aqui um 3 também. Não toco, mas canto. Você costuma ficar cantarolando mesmo sem perceber? Sim. De vez em quando eu dou umas cantaroladas. Fica batucando com as mãos e os pés ritmicamente quando faz algo? Sim, de vez em quando. Me ajuda a relaxar. Você é sensível aos ruídos ambientais, trovões, chuva? Sim, sim, me incomoda. Principalmente quando tá tendo aula, tem um ruído fora, me incomoda.
Responde ritmicamente com o corpo, dançando ou se movendo quando ouve uma música? Sim, quando tem uma música boa, eu já dou uma balançada. Tem facilidade para construir rimas sonoras, melodias e poesias? Facilidade em construir rimas sonoras. Isso aí já não curto, não. Não sou de ficar inventando coisa com música, não. Gosta muito de conversar com seus colegas em vez de ficar reservado? Vixe, conversar com pessoas é uma maravilha. Possui característica evidente de liderança? O pessoal fala que eu expresso um pouco de liderança. Costuma dar conselhos a amigos que têm problemas? Sim. Quando um amigo tem problema, eu procuro ajudar e dar conselho. Aparenta possuir um bom senso comum para lidar com situações do cotidiano? Sim. Faz parte de clubes, comitês ou algumas organizações coletivas? Sim, como a nossa. Sabe expressar suas críticas às pessoas de forma adequada? Sim. Uma pessoa fica nervosa. Gosta de realizar atividades diversas com colegas? Sim, com certeza. Possui 3 ou mais bons amigos íntimos? Hoje em dia a amizade verdadeira está bem difícil, né? Mas aí eu vou colocar um 3 que tem as pessoas que eu considero. Possui empatia desenvolvida e se interessa pelos sentimentos dos outros? Sim, por isso que eu estou ajudando vocês também. Ajudo pessoas porque a gente se importa, né? A gente tem empatia pelos outros. Porque senão, então vamos lá. Demonstra senso de independência, disciplina e vontade própria? Sim, eu tenho minha vontade própria, tenho minha independência, tenho minha disciplina. Possui uma percepção prática sobre suas próprias capacidades e limitações? Sim, dá para saber quando o que dá e o que não dá. Apresenta bom desempenho em atividades individuais? Sim, quando é uma coisa só para mim fazer, não tem ninguém atrapalhando. Possui um estilo próprio de estudo e aprendizagem diferente dos demais? Não, isso não. Eu vou colocar não. Tem um estilo próprio, assim, independente, não. Possui interesses ao passatempo sobre quais fala pouco? Não, eu gosto de falar. Possui boa noção de autoconhecimento e disciplina? Isso eu tô me descobrindo ainda com o tempo. Então, acho que como eu melhorei bastante, 3. Prefere trabalhar sozinho quando possível? Sim, às vezes sim. Quando possível, sim. Às vezes eu prefiro trabalhar sozinho, quando possível, sim. Expressa certamente seus sentimentos para as outras pessoas? Nem sempre. Então eu vou colocar um 3 aqui. É capaz de aprender com seus erros e realizações na vida, sem repetir os mesmos erros continuamente? Vou colocar um 4 sim, porque a gente não é perfeito. Então vamos lá. Acabei de estar respondendo o questionário. Então, como vai ter no vídeo, né? Eu gostaria que vocês vissem o vídeo novamente, né? E eu vou também passando. Então, para mim, né? Inteligência aplicada. A inteligência aplicada para mim, a de maior pontuação, 42. 42. Inteligência aplicada visual. Então, o que acontece? Nos estudos, eu tenho mais facilidade em trabalhar com o visual. Gráficos, diagramas, desenhos, coisa visual. Vídeo aula, entendeu? Então, tipo assim, quando eu estava fazendo a faculdade de engenharia que eu descobri isso, então eu procurava cores, não ia fazer uma expressão, ia fazer uma conta, eu procurava divisão por tentar elaborar por cores. Eu me identificava melhor com professores que usava como se fala, o giz de lousa colorido, eu aprendia melhor e aí com o tempo eu percebi que eu tinha uma facilidade de trabalhar com divisões de cores da matéria. Apesar de as minhas aulas eu postar tudo em azul, porque eu uso a caneta azul, eu tenho a opção de postar com as outras cores, que seria mais fácil para me visualizar e para alguns de vocês. Mas devido ao tempo, né, eu não tenho tempo de ficar escolhendo as cores. Mas se fosse numa lousa, eu teria várias cores.
E isso me ajudou bastante. A parte visual, né, na hora da matemática, né, para poder separar a cor da expressão, da cor do resultado, e o X em cores separadas, tipo assim, X, Y, Z, cada um numa cor. Isso me ajudou bastante, né? Fora gráfico, outras coisas. E no YouTube tem vários vídeos explicando sobre a inteligência visual espacial. A segunda, que é a estratégia para mim, ficou 45. 45. Corporal e sinestésica. Então, tipo assim, uma coisa que também eu percebi, no caso da matemática para mim, mas apesar que matemática eu percebi que mesmo a pessoa não pegando no caderno é meio complicado. No caso para mim na matemática, fazer o exercício. Quanto mais exercício eu fazia, mais eu entendia o cálculo, mais eu entendia a matéria. No caso do sinestésico corporal é se mexer. Então, como que você vai se mexer na hora do estudo? Escrevendo. Escrevendo, fazendo aula de laboratório, né? O professor está explicando, às vezes eu tinha uma bolinha na mão para ficar movimentando enquanto ele explicava, às vezes balançando a perna involuntariamente. Isso me identificou. Quando eu ficava travado, eu me dificultava na concentração. Conforme eu me movia de alguma coisa, fazendo anotações de algumas coisas importantes que o professor falava, isso me ajudou bastante. Isso me ajudou bastante a entender a matéria. Então, no meu caso, me ajudou muito quando eu descobri essas duas estratégias. Então, eu unia, né, o estudo em casa, o estudo na minha casa, eu procurava fazer partes visuais, bastante exercícios visuais. Aí, no caso, eu uni o visual com o sinestésico. Fazia exercícios coloridos, com divisões e organizações visuais. Quanto mais organizado visualmente para mim era o exercício, melhor. E quanto mais eu repetia o exercício, melhor. Então vixe, minhas notas subiram bastante. Eu tive muita facilidade quando descobri essas minhas duas aptidões, né? Tem mais, agora tá surgindo mais no YouTube, mas eu tô passando essa porque essa foi a que mais me ajudou. Qualquer pessoa quiser comentar nos comentários de alguma outra específica para a gente debater, estudarmos juntos também, vai ser legal para mim, vai ser legal para vocês. Eu agradeço também a opinião que vocês derem, né? Mas aí tá aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse Excel e sobre essa estratégia, podem perguntar para mim, podem mandar para mim que eu respondo. Então o que acontece? No meu caso, né, como deu visual espacial e corporal sinestésica, eu procurei no YouTube sobre visual espacial e no YouTube sobre corporal sinestésica. Tem vários estilos. Dos estilos eu escolhi os melhores no meu dia, seguindo a realidade da minha vida, e me ajudou bastante. Uma outra dica também que eu quero dar para vocês também, no caso, para quem for corporal sinestésico, né? Às vezes você está na sua casa, não tem como você ficar se mexendo, andando, ou às vezes você não tem um caderno para fazer lição e, e no caso não tem um laboratório para você praticar certa disciplina. Então, no caso, seria você, né, visualizar, imaginar fazendo aquela matéria. Imaginar fazendo aquela. Porque aí você já mexe com os dois ao mesmo tempo. O visual que você está imaginando, você está visualizando. E o sinestésico que você está simulando na sua mente, você trabalhando naquilo. Que nem uma matéria que eu simulava bastante na minha mente era a matéria de química, né, sobre os átomos. Então eu ficava imaginando os átomos se movendo, a quebra de ligação atômica. Eu imaginava na minha mente como se fosse eu vendo no microscópio, eu quebrando as ligações atômicas. Eu imaginava na minha mente eu quebrando as ligações atômicas, né? E aí tinha todo o cálculo de força necessária para quebrar. Então eu imaginava eu pegando um átomo e aplicando tanta força para quebrar essa ligação atômica. Então seria uma forma de eu visualizar e simular fazendo isso. Uma matéria também que eu achei muito interessante que eu estudei na engenharia foi sobre flexão de coluna, flexão de aço,
flexão de uma barra de ferro. Então eu me imaginava, eu aplicando a tanta força, entortando um ferro, entendeu? E aí isso fazeria eu visualizar e automaticamente simular o meu corpo entortando até o rompimento das ligações, até quebrar uma barra de ferro, entendeu? Então eu usava essa parte de e quando eu não poderia ter acesso ao material de forma alguma. Tem material que a gente não tem acesso, não tem na faculdade, não tem na nossa vida, devido a ser material caro, que nem o grafeno é um material que eu nunca vi de perto. E aí como que eu vou ter acesso a um grafeno? Então eu imaginava, a imaginação mexia com o visual, imaginava manipulando um grafeno, então seria uma imaginação de uma simulação. Então isso me ajudou bastante. Então, meus queridos, qualquer dúvida vocês perguntem e espero ter ajudado vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.